8h em ponto, muito bom dia, estamos aqui de volta no ar com o Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes, pelo canal Band News TV e os destaques desta quarta-feira, 28 de junho de 2023. Olha, a sessão completa ontem do TSE foi tomada pela apresentação do relatório do ministro Benedito Gonçalves. É o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro naquela ação movida pelo PDT que pede que Bolsonaro seja declarado inelegível por causa daquela reunião que ele fez com embaixadores em julho do ano passado no Palácio do Alvorada e que foi transmitida pelos canais oficiais de comunicação. Nessa reunião, todo mundo sabe da história, Bolsonaro disse aos embaixadores que o sistema de votação no Brasil não era confiável na opinião dele. O ministro e relator Benedito Gonçalves votou para absolver o vice-presidente na chapa, o general Braga Neto, mas foi muito duro em relação às considerações dele a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não falou a respeito apenas desse caso, fez uma espécie ali de votação pelo histórico do ex-presidente da República. Um trechinho do longo discurso do ministro Benedito Gonçalves na hora de apresentar o seu voto. Eleitoras e eleitores viram o chefe de Estado do púlpito lecionar para diplomata estrangeiro sobre eleições brasileiras, transmitindo a ideia de que ele era reconhecido pela comunidade nacional como autoridade na matéria, o que reforçou sua pretensão de estabelecer-se como fonte alternativa e de intensificar o engajamento de suas bases. Não há dúvida da gravidade da conduta sob o aspecto qualitativo e quantitativo. Bem, esse é o voto do relator. Nenhuma surpresa, né? Era esperado, de fato, que Benedito Gonçalves recomendasse a cassação dos direitos políticos de Jair Bolsonaro pelos próximos 8 anos. Mas ele foi muito enfático na apresentação do seu voto. Usou ali muitos adjetivos e palavras também que, de alguma forma, resumem a visão dele a respeito do caso. Disse, por exemplo, que Jair Bolsonaro causou um curto-circuito cognitivo no país como um todo, ao questionar o sistema eleitoral. Usou também as palavras leviandade, virulência e covardia em alguns momentos para descrever o comportamento do ex-presidente da República. O TSE retoma o julgamento na próxima quinta-feira, porque agora o caso vai para a votação dos outros 6 ministros do TSE. Colocada essa, a notícia, a gente fica pensando quais são as consequências disso, com a possibilidade muito grande que, de fato, Jair Bolsonaro fique inelegível pelos próximos 8 anos. Para o ex-presidente, é uma derrota muito grande, é claro. Ao mesmo tempo, da Jair Bolsonaro, tudo tem um lado positivo na vida, não é? Questão de enxergar o copo meio cheio. Isso dará a Jair Bolsonaro a possibilidade de participar do processo político e com apostas muito grandes sendo feitas pelo entorno do ex-presidente sobre o potencial de transferência de votos que ele tem, sem a cobrança de participar de uma eleição. É uma possibilidade. A gente vai ter que acompanhar para ver qual vai ser, de fato, o grau de participação de Jair Bolsonaro nesse processo. Tudo indica que vai ser alto. Para o entorno de Bolsonaro, para essa corrente política centro-direito, lado mais conservador, a saída de Bolsonaro é claro que abre muitas oportunidades. Porque, ao mesmo tempo em que ele representava o pensamento de boa parte do eleitorado brasileiro e deve sair do jogo, ainda não saiu, mas deve sair do jogo, e esse espaço vai ser ocupado por outros vetores. E já está todo mundo tentando lidar com isso, até porque Jair Bolsonaro criou ali muitas rusgas no seu entorno. Se a gente olha ao longo dos 4 anos de governo, aqueles que começaram ao lado dele não terminaram ao lado dele. Então a saída dele de cena como player votável, criando aqui também uma palavra, viu, Sabino? Faz com que haja um certo alívio. E aí, quando a gente olha para o lado do atual governo, do presidente Lula e da forma de comunicação do PT, a gente se pergunta quem vai ser o próximo adversário, quem vai ser o próximo inimigo colocado em público pela comunicação do atual governo. Porque Jair Bolsonaro talvez não funcione mais, à medida em que se afasta
o período em que ele foi presidente da República, quando hoje o presidente Lula cita de forma sempre muito pejorativa tudo o que aconteceu no governo anterior, eu tenho certeza que muitas vezes soa para você como alguma coisa já um pouco fora do tempo. Mas já está longe, vamos olhar para frente. E quem será o próximo? O presidente do Banco Central? Não tem nem 1% ali da relevância que teve Jair Bolsonaro para ser eleito para esse tipo de função, de servir como saco de pancadas. E na forma de comunicação da política, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, é necessário que haja alguém ali para apanhar. A gente vai acompanhar aqui com muita atenção e contando tudo para você no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV, que vai agora para Brasília, com o destaque chegando com o Cláudio Humberto. Bom dia, Cláudio.